dizia que os hebreus... Assim não dá. Gente, vamos parar. Eu não vou cobrar de vocês, nomezinhos, nossas duas últimas aulas, basicamente eu falava de passagens bíblicas, porque para entender a história do povo hebreu, você tem que entender algumas passagens da Bíblia lá no Antigo Testamento. Então, eu não vou cobrar lá do Abraão, do Moisés, do Sansão. Ah, não, senhor, tem que cobrar, sim, eu Mas sei. o que eu preciso que vocês entendam? O que eu estou falando? Patriarcado, juizado e reinado, que é o próximo. Eu acho que foi o que faltou para explicar. Isso, é para que vocês entendam que aquelas historinhas que eu contei e que vou continuar contando, por exemplo, de 2 reis, do Davi e do Salomão, é que não interessa aqui a história do Davi, do Salomão, do Moisés, do Abraão. Essas são só para ilustrar, para contextualizar e que vocês entendam que durante a história do povo hebreu, lá da antiguidade, houve época em que eles foram governados por patriarcas, houve épocas em que eles foram, e lembrando na aula passada, o juizado vai ser uma época de guerra. Então quem é o juiz? É um chefe militar, é um general, podemos dizer assim. O Sansão, a historinha do Sansão lá na Bíblia. O Sansão é o cara fortão lá que matava ali uma tapa, por exemplo. Entendam que a história do Sansão, ela está vinculada a uma ideia de um povo, que é o caso do povo hebreu. Então entendam a figura do Sansão, o personagem do Sansão é o povo hebreu. A força do Sansão, que não era a cabeleira em si, a força do Sansão era a crença dele em Deus. Deus deu a força para ele. Então, entendam que isso é como se fosse a Bíblia, por exemplo, ela trabalha muito com aquilo que a gente chama de parábolas. Com historinhas, que a partir dessa historinha você tem determinadas interpretações. Certo? Então, quer dizer, quando tu olha a história do Sansão, existiu de fato a figura do Sansão? Historicamente talvez até tenha existido. Ah, o cara era fortão porque tinha um cabelo comprido? Bom, aí a viagem do ponto de vista religioso não é. Mas historicamente falando, ninguém vai ter força só porque o cabelo comprido. Deram uma Bíblia para cada aluno, pena que essa daqui não tem o Antigo Testamento, não dá para colocar. Não, essa é só pós-Cristo. Tá? Mas enfim, então entendam que a força do Sansão lá na Bíblia, na verdade vocês entendam como uma representação dos hebreus que durante um período de guerra, liderados por chefes militares, e vejam Sansão como chefe militar, apesar de poucos, eles eram extremamente fortes. E a força deles era a fé em Deus. Então o que unia eles era a fé em Deus. Certo? Por isso que todos os personagens que eu falei até agora, seja o Abraão, seja o Moisés, seja o Sansão, seja o rei Davi, o rei Salomão, todos eles tinham uma coisa em comum: eles foram escolhidos por Deus. Então, quer dizer, se costuma dizer que a política nos hebreus está diretamente vinculada com a questão da Bíblia e que, obviamente, está vinculada com a questão religiosa. Certo? Então não interessa os nomezinhos, interessa para mim que vocês entendam que para eles, os governantes eram vistos como pessoas que foram naquele contexto escolhidas por Deus para estarem ali, que eram os representantes de Deus. Eles não eram deuses, porque os hebreus eram monoteístas e o Deus dele não está lá na terra, está lá no céu em algum lugar. Certo? Então não são os nomes que me interessam. O que me interessa é que todos esses personagens bíblicos, naquele contexto, naquele momento, ele foi um cara escolhido por Deus. Ah, o rei Davi, aquele pequenininho que deu uma pedrada no gigante Golias. Na verdade, historicamente falando, o rei Davi, tá, representa o quê? Um povo relativamente pequeno em quantidade, que venceu um povo relativamente grande em quantidade, comandado por um rei chamado Golias. Então, os filisteus eram um povo que os hebreus vão brigar e que os hebreus vão vencer. Os
Os hebreus liderados pelo rei Davi, os filisteus liderados pelo rei Golias. Mas quem é o cara? O que me interessa aqui, num determinado momento, depois que eles retomaram a Palestina, depois da guerra, eles criaram um reino. E durante esse reino, eles foram unidos a partir de uma figura que é a figura do rei. Nós temos, no geral, 3 reis que são considerados: o rei Saul, que é considerado o primeiro rei, depois o rei Davi e depois o chamado rei Salomão. O período do rei Salomão é considerado o auge da história do povo hebreu, tanto que, no geral, quando se fala do rei Salomão, talvez já tenham ouvido filmes, histórias, as minas do rei Salomão, a noção de riqueza. Então, a grana que o povo hebreu conseguiu, o crescimento que o povo hebreu conseguiu nesta época, ela é refletida na historinha da riqueza do rei Salomão. O rei Salomão de fato existiu, o reino hebreu, ali, tá? O reino hebreu cresceu. Digamos que o rei Salomão ele foi um rei extremamente autoritário, criou uma série de impostos, eles se expandiram durante o governo dele, eles estabeleceram comércio com várias regiões. Então o reino hebreu ele cresceu economicamente. O Davi tinha a fama de ser mais bonzinho, cara. O rei Salomão ele era mais, vamos dizer assim, mais rígido. Tá? Tem muitos livros interessantes lá na biblioteca, eu percebi. Isso. Tá? Então quer dizer, a ideia do rei Salomão, da riqueza, da sabedoria, que é outra coisa que no geral é vinculada a ele, tem a ver com isso, o auge do reino hebreu. Porém, na história do povo hebreu, quando o rei Salomão morre, há uma disputa para ver quem seria o próximo rei. E essa disputa ela não acaba bem a ponto dos hebreus se dividirem em 2 reinos, que é o chamado reino de Judá e o reino de Israel. E esses 2 reinos, depois eles vão ser conquistados por outros povos. E basicamente, a história dos hebreus meio que vai entrar em decadência. Tá? Então, mas o que me interessa de tudo isso? Não são nomezinhos, não são historinhas bíblicas, mas que vocês entendam que ao longo da história eles tiveram diferentes tipos de organização. Bom, e que a história deles está diretamente vinculada à questão religiosa. Captaram isso? Fechou. É isso que eu quero. Beleza? Tá. Aí, agora sim. 5 minutos, agora lá, vamos começar. O último item do quadro, que é o legado. Tá? O que é legado? É o que eles deixaram, senhor? Isso aí. Poderíamos, e aí é interessante que a galera saiba os sinônimos. Por quê? Porque lá na prova, pessoal, e talvez vocês já tenham visto isso nos testezinhos, pega ratão, que eventualmente tem lá, eu não coloco necessariamente a mesma palavra que eu trabalhei em sala de aula. Porque eu tenho que partir do princípio que vocês, além de entenderem o conteúdo, vocês vão ter uma visão um pouco mais ampla. Ô, só esse dia eu tava perguntando para as gurias, trabalho de sessão, sobre, tipo, a origem das palavras, tipo, do jeito que as palavras são pronunciadas com um sentido que não tem nada a ver. Então, assim, legal. Cultural. Eu quase cheguei lá. Não, mas a origem não é essa, mas a noção de herança é aquilo que o pai deixa para os filhos. Tá? Mas nesse caso aqui, quando eu falo em herança cultural, eu estou dizendo que coisas que eles criaram que vieram na nossa até hoje. Certo? E aí eu vou pegar um aspecto que é o que nós já estamos falando aqui, ó, dos hebreus. Quer dizer, qual é um dos principais legados do povo hebreu que a galera usa até hoje? Bíblia. Tá? E aí eu não vou dizer que é um legado hebreu. O que vocês vão colocar lá? Na verdade não é a Bíblia. Porque quando eu falo a Bíblia, eu falo Antigo e Novo Testamento. Na verdade, é o Antigo Testamento. Parecido. Então, já coloquem lá o legado dos hebreus. Vamos lá, Palestina. Vocês vão colocar Antigo Testamento. Quer dizer, nas 2 aulas que eu falei sobre os hebreus, eu falei de passagens do Antigo Testamento. Então, se é um livro que existe ainda hoje, que a galera usa como referência, essa é uma das principais heranças deles. Quando eu digo herança, eu vou pegar aspectos que os caras criaram na época e que ainda hoje
causa um impacto e termina o livro. É isso que interessa. Lembrem que eu disse para vocês no primeiro dia de aula: história não serve só para